Meditação sobre o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Ouvintes queridos e queridas que diariamente meditam na palavra de Deus conosco, nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA. Vamos relembrar aqui hoje do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Pensando nesse texto conhecidíssimo de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que fala que somos mais que vencedores, e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos refletir hoje sobre o controle de Deus sobre todas as situações. A Bíblia ainda diz que melhor é o fim das coisas e também que nós andamos por fé e não por vista. Fala ainda que é melhor obedecer do que sacrificar e que ninguém deve desprezar o dia dos pequenos começos. A Bíblia diz ainda que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os nossos. E que Deus considera as coisas que não são como se já fossem. Diz ainda que o Senhor não vê como o homem, mas vê o coração do homem. Fala ainda que 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. E diz ainda que nada é feito daquilo que é aparente. Analisando esses textos bíblicos, há aí uma percepção equivocada, obviamente, de incoerência. Como eu posso andar por fé e não por vista? Como Deus considera o que é como se já fosse, o que não é ainda? Os nossos caminhos não são diferentes, é melhor obedecer do que sacrificar. Como às vezes os pequenos começos são ruins, e por que eu não devo desprezar o que é ruim? O Senhor não vê o coração do homem, 1000 dias como um ano, um dia, 1000 anos como um dia como 1000 anos. Meu irmão e minha irmã, aquilo que é coerente para nós, muitas vezes não é para Deus. Segundo o salmista, e a gente recitou esse texto, os caminhos de Deus, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Vamos lembrar de alguns casos bíblicos, daquilo que a gente poderia chamar de incoerência, de não fazer sentido? Abraão, depois de tudo que passou para ter seu filho, teve que doar Isaac, entregá-lo num sacrifício. Ananias teve que encontrar Saulo, o perseguidor dos cristãos. O povo teve que atravessar o Mar Vermelho depois de sair da escravidão. O dilúvio teve que descer. A ressurreição de Lázaro era amigo de Jesus. Os homens tiveram que tirar a pedra. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de uma lepra. Jonas teve que ir para Nínive, um lugar altamente corrompido. Jesus precisou ir para a cruz. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E como é que essas coisas podem cooperar para o bem, ou puderam cooperar para o bem desses homens que amavam a Deus? Hoje nós sabemos o fim da história, mas imagina durante esses processos. Nós precisamos crer, meu irmão e minha irmã, que Deus está realmente no controle de tudo. Ele é o dono da igreja e da terra, e Ele nunca vai deixá-lo na mão. Aliás, Deus nunca deu motivos para que você não confiasse nele. Nós precisamos apoiar e nos submeter às direções dele para nossas vidas, igrejas e ministérios. E isso vai resultar, inclusive, num tempo de restauração da alegria. Lembrando que Deus tem sempre o melhor para nós. Talvez esse seja um dos textos que eu tenha tido ao longo da minha história mais dificuldade em compreender. Tão literal, tão simples de entender aparentemente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu confesso para você, meu irmão e minha irmã, que muitas situações e muitos momentos da minha vida ficou difícil entender como aquilo que eu estava vivendo, passando, poderia cooperar para o meu bem. No entanto, e mediante tudo aquilo que nós já relembramos aqui da palavra de Deus, se está escrito, se foi Deus quem fez, quem falou que coopera, eu não tenho nenhuma dúvida. Gostaria de encorajá-la a crer, a confiar em Deus, a submeter aos seus caminhos, a entregar a Ele a direção de tudo, a ver o grande livramento dele, o agir, o mover,
o trabalhar. Não se baseie, meu irmão e minha irmã, na sua coerência, na sua lógica, no seu raciocínio. Se movimente por fé e não por vista. Quero abençoar a sua vida, encorajá-lo e encorajá-la a descansar, a confiar no controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Até o próximo devocional diário da Bíblia JFA Offline. Deus te abençoe.